A paz do Senhor a você, querida família. Mais uma vez, vamos aqui, por esses minutos, juntos meditarmos na bendita palavra de Deus. Para tanto, nós vamos estar lendo um texto bíblico em Jeremias, no seu capítulo de número 2, e o verso 12, 13 e 19. Jeremias 2 e 11 diz o seguinte: houve alguma nação que trouxesse os seus deuses, postos não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum prestígio. Espantai-vos disto, os céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente dissolados, diz o Senhor. O 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Aí vem o verso de número 19. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Queridos, outra vez a minha sincera gratidão por você estar aqui outra vez neste canal. Muito, muito obrigado por você ser um inscrito deste canal. Eu agradeço também pelo seu compartilhamento, seu like, seus comentários. Tudo isso soma em algo muito importante para nós nesse canal. Você que ainda não se inscreveu, por favor, nos ajude, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, seu comentário e mande para o máximo de pessoas. Assim, a plataforma vai entender que é interessante e vai mandar para o máximo de pessoas depois de nós, tá bom? Como todos sabem, os que estão acompanhando diariamente os nossos conteúdos, sabe que nós estamos falando sobre o chamado profético. Nós falamos aqui sobre o chamado profético, ministério profético no Antigo Testamento. E nós, nesse momento, estamos falando sobre as características dos profetas no Antigo Testamento. No vídeo de ontem, nós falamos de 4 características que faziam com que eles fossem reconhecidos, os profetas fossem reconhecidos na sociedade onde eles estavam profetizando. E hoje nós vamos dar continuidade falando ainda sobre outras características dos profetas. Se você não assistiu o vídeo de ontem, dê uma olhadinha lá e você vai ver as características que nós apresentamos aqui no vídeo de ontem. Muito bem. Uma outra característica que distinguia os profetas nos seus dias era que eles tinham profunda sensibilidade diante do pecado. Eles eram sensíveis. A palavra sensível tem a ver com, numa linguagem bem simples, facilidade de perceber. É como mais ou menos você passar a mão na pele. Alguém pode passar a mão no corpo de alguém, na mão de alguém, e a pessoa não ser sensível ao toque, a ponto que a pessoa tem que bater para ele perceber. Já tem outros que têm muita sensibilidade. Qualquer coisa ele já sente que realmente algo está batendo na sua pele. Então a palavra sensibilidade é a capacidade de perceber e de sentir. E se tratando dos profetas, como eu disse em vídeos anteriores, sempre que Deus chamou os profetas, chamou em um tempo em que o povo tinha apostatado, ou tinha saído. Nós fizemos um vídeo já mostrando os 3 principais objetivos pelos quais Deus ele levantava os profetas, ou chamava com a chamada específica.
E uma delas era denunciar os atos desagradáveis aos olhos de Deus. E os profetas, uma das características deles era a sensibilidade ao pecado do povo. A gente leu aqui em Jeremias capítulo 2, versículo 11 e 12, 11, 12 e 13, não é? Aliás, 11 e 13 e o verso de número 19. Mas ainda, nós temos 25 de Jeremias, capítulo 25, versículo de 3 a 7, aonde esse texto mostra também que eles eram sensíveis ao pecado, o pecado era perceptível aos seus olhos. Nós ainda temos Amós, capítulo 8, versículo de número 4 até o versículo de número 7. Amós foi um dos profetas que foi chamado em um tempo em que o povo tinha mergulhado em situações bastante degradantes diante dos olhos de Deus. Nós temos ainda o profeta Miqueias, no seu capítulo 3, versículo de número 8. Esse texto que a gente lê de Jeremias 2, 12, 13 e 19, bem como Jeremias 22, 7, de 3 a 7, e ainda Amós 8, 4 a 7, e Miqueias 3 e 8, esses textos mostram que ambos os profetas, eles eram sensíveis ao pecado, e por isso eles denunciavam e avisavam ao povo sobre o seu comportamento. Porque veja o versículo 3 da leitura que nós lemos, Jeremias 2 e 13. Porque o meu povo fez duas maldades. Olha o que Deus diz. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não têm água. Ou seja, Deus considera o abandono que Israel fez a ele a procura de águas em uma cisterna de água suja. Veja que coisa, né? Os profetas conseguiram ver isso e denunciaram. Uma outra característica é que eles não toleravam a crueldade e imoralidade e injustiça social. Naquele tempo, nos tempos dos profetas, no caso aqui Jeremias, Isaías, já havia a crueldade, a imoralidade e a injustiça social. E eles era característica deles perceber e fazer essa denúncia. A gente encontra isso quando a gente lê Isaías, capítulo 32, versículo 11, Jeremias 6 e 20, Jeremias ainda 7 e 8, e versículos 15 e ainda 16, Amós capítulo 4, versículo 1 e ainda Amós capítulo 6 e o versículo de número 1. Eu quero ler pelo menos uma referência que está em Jeremias capítulo 6, versículo de número 20. Olha o que nós vamos encontrar nesse texto sagrado. Jeremias 6 e 20 diz: para que, pois, me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas, vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Por quê? Apesar do povo estar nessa degradação, imoralidade, injustiça social, crueldade, eles ainda continuavam nos seus cultos, oferecendo seus sacrifícios a Deus. E aqui, Deus usa o profeta e diz assim: para que me serve isso? Vocês estão, sim, trazendo dos melhores que vocês têm para me oferecer em sacrifício, mas isso não me é cheiro suave aos meus narizes. Porque o que para Deus interessa não é o que nós oferecemos em primeiro lugar, mas aquilo que nós somos. Primeiro Deus atenta para nós e depois aquilo que nós estamos oferecendo. Lembra da oferta de Caim e de Abel? A Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Abel porque já havia rejeitado ele. E a Bíblia diz que ele aceitou primeiro Abel e depois aceitou a sua oferta.
Então, uma das características dos profetas era que eles não toleravam isso, eles denunciavam. Né? O verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro homem comprometido com a palavra, jamais ele vai fazer conivência com esses tipos de coisas. Crueldade, imoralidade e injustiça social. Então, era uma característica. Uma das características dos profetas era que eles não toleravam isso. E isso custou para eles, muitas vezes, sofrimento muito difíceis. Uma outra característica dos profetas é que a sua maioria, os profetas abandonavam as suas atividades corriqueiras da vida para viver exclusivamente para Deus. Nós encontramos isso no primeiro livro dos Reis, que eu quero ler com você neste momento. Olha o que diz. Era uma das características deles, era deixar tudo e atentar para aquilo que Deus estava propondo. Primeiro livro dos Reis, 17, versículo de 1 a 6, diz assim: Então Elias, do Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá senão segundo a minha palavra. E depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao rio, ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Veja que aqui é uma realidade do profeta Elias. Ele sai, deixa todo o seu conforto para atender o chamado de Deus, levar a palavra ao povo que Deus tinha escolhido. E ele vai viver uma vida muito precária. Então, uma das características era que eles realmente se davam integralmente àquilo que Deus estava propondo para eles. Uma outra característica do profeta no Velho Testamento é que eles viviam solitários. No capítulo de número 14 do profeta Jeremias, nós encontramos isso. Eu quero ler com você Jeremias 14 e o versículo 17 e ainda o versículo de número 18. Olha o que nos diz o texto. Nos diz assim: Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramaram lágrimas de noite e de dia, e não canse, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida, e de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aqui os mortos à espada. Se entro na cidade, está ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra e não sabem nada. Então, uma das coisas que acontecia é que eles viviam muito solitário. Nós encontramos umas outras referências como Jeremias 20, 14 a 18, Amós capítulo 5, verso 10, Amós 7, 10 a 13, Jonas 3 e o versículo de número 4. Esses textos mostram que na maioria das vezes eles viviam solitários. Solitários por quê? Porque muitas das vezes o próprio povo para quem Deus mandava ele falar, o povo não aceitava. Não aceitava nem que eles ficassem entre eles. E depois muitas autoridades inimigas da palavra, não aceitando, mandava perseguição e eles tinham que viver solitários, abandonados às vezes, muitas vezes atendidos apenas pelo Senhor, como nós lemos aqui o caso do profeta Elias. E para concluir, uma outra característica dos profetas no Velho Testamento é que eles não fugiram da responsabilidade para a qual foram chamados. Aí nós temos Ezequiel, capítulo de número 2, versículo de 4 a 6.
ainda Ezequiel 3, 8 e 9, Ezequiel 33, 6 e 7, Miqueias, capítulo 3 e 8 e Jeremias 2 e 19. Esses textos mostram que apesar deles sofrerem, como foi o caso de Jeremias, aqui contando o caso dele, que jogaram ele dentro de um calabouço, bateram na boca dele, a sua boca sangrou por conta da palavra que eles não aceitavam. Todavia, nenhum deles fugiram da responsabilidade que Deus havia incumbido sobre eles. Então, essas características, ainda que mostradas de maneira rápida, mas os textos estão aí citados, você pode ouvir pausando o vídeo e você vai acompanhando essas referências, você vai ver que tudo isso que eu falei estão registrados lá. Está registrado. Mas, concluindo o nosso vídeo hoje, nunca eles fugiram da responsabilidade. Levavam a sério aquilo que Deus havia incumbido a eles a fazer. Que Deus abençoe você e família, que Deus te ajude, que você que está ocupado em alguma coisa na casa de Deus, em alguma obra, e está muito difícil, está pesado, você tem se sentido cansado, cansada, olha, por conta das incompreensões e coisas mais, aqui está a palavra do Senhor. Os homens de Deus não fugiram, e não é você que vai fugir, abandonar aquilo que Deus tem colocado a fazer. Tenha confiança no Senhor, e o Deus que ajudou os nossos profetas no passado não mudou, certo? Ele segue o mesmo, e se nós seguirmos firmes, não retrocedendo, tenha certeza que o cuidado dele não faltará por todo o resto da nossa vida, tá certo? No dia de amanhã, nós vamos começar a falar sobre o Ezequiel, especificamente, que é a proposta geral desses nossos estudos. Nós fizemos esses vídeos falando sobre a chamada de Deus para o serviço específico. Nós falamos aqui o que significa a chamada, nós falamos aqui que Deus chamou no Velho Testamento, Deus chamou no Novo Testamento, que tem duas chamadas, uma para a salvação, outra para uma obra específica. Falamos sobre o ministério profético no Velho Testamento, nós falamos aqui o que significa a palavra profeta, e agora terminamos falando sobre as características dos profetas no Velho Testamento. Amanhã nós vamos começar sim a falar do próprio Ezequiel, e nós vamos começar falando quem era ele. Se você quer saber sobre quem era Ezequiel, seu ministério, a forma como Deus chamou, aonde ele exerceu o seu ministério, tudo sobre a vida de Ezequiel, você não perca os vídeos posteriores, porque vai ser de valia muito grandiosa para a sua vida, tá bom? Eu vou estar orando agora por você, por toda a sua família, para que Deus esteja te ajudando. Onde você está, você pode orar comigo. Querido Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, nossa gratidão, poder falar a Tua palavra outra vez. Senhor, todos que tiverem acesso a esse conteúdo, seja o Senhor o esclarecedor, seja o Senhor o fortalecedor de todos eles. Deus, aqueles que estão desanimados, querendo parar, desistir de tudo, Senhor, anima teu filho, anima tua filha. Pai, eu peço por todos os que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades, pela tua igreja, Senhor, todas as famílias, todos aqueles que precisam de um toque teu, Senhor, visita eles, seja qual for o lugar e condição que eles estejam. Aqueles que estão indo ao trabalho agora, as suas atividades, dá um dia promissor, que volta de uma noite de trabalho, dá um sono reparador. Abençoa a tua igreja nessa cidade, no nosso país, no mundo, os missionários, as famílias. Abençoa esse canal, para que esse canal continue servindo de bênção para todos que tenham acesso a ele. Deus, dá-me sabedoria, graça, humildade, simplicidade e temor, para que possa ser apenas um instrumento, Senhor, que venha abençoar a vida daqueles que comigo passarem por esse canal. No nome de Jesus. Amém. Muito bem. Outra vez eu te peço, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, seu comentário e inscreva-se no canal, e até o próximo, se Deus quiser.